Ontem, Renato, bombou aqui, mudando de assunto, vamos para a primeira ruína do dia, né? Já falamos aqui da nossa, se isso é uma ruína, trouxemos uma pérola história. Mas ontem bombou aqui, vamos voltar para o cenário político, que isso também faz parte da história. Mas ontem bombou na internet aí a fala, portanto, do Dino, né? Do Flávio Sim. Dino, que é Dino Vingador. Dino Vingador, exatamente. Quer ouvir um trechinho da fala dele? Não quer, Bota né? aí, bota aí. Posso, Bota aí. bom, isso se rodar, né? Vamos lá, né? Que aqui a gente não tem uma máquina tão possante, então a gente, né? Mas vamos lá. Estamos aqui com muita tecnologia, né? Então, não vamos reclamar disso aqui da nosso aparelho, nossas. Eu acho que eu não vou conseguir rodar. Eu não vou conseguir rodar. Vou conseguir rodar, se eu soubesse. Estou usando óculos agora que eu consigo encontrar. Olha aí, ó, vamos lá. Coloquei com áudio. Cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava Você está ouvindo, Renato? Tô ouvindo. e Beleza. me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar Aqui contradições inexistentes. não tá vendo? Ele está batendo o senador Marcos Duval. Ele está falando, ele foi convocado para falar. Então, é O isso. popular SWAT de Taubaté. Exatamente. Ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta: o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer, que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei Aí adiantando um pouquinho aqui, tá longo, hein, Flávio Dino? Vamos nas suas lá, hein? redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou. Se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de A Estado, cara dele aí, ó. e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América? Maravilha. E aí, por conta dessa belíssima fala, belíssimo discurso, que coisa, né? O país realmente está com tantos problemas nesse momento, e aí o que a gente tem aí no nosso Congresso parando suas atividades, ao invés de ele se preocupar com as condições de miserabilidade, inclusive também alta demanda, alta demanda não, alta inflação, preço do mercado, a própria questão do desemprego, fica convocando, né, exatamente os ministérios para poder criar esse clima aí, criar conteúdo para a rede social, sobretudo conteúdo nas redes sociais bolsonaristas, né? Mas acaba que sai pela culatra, porque esses caras não se programam direito, né, Renato? E aí o que acontece? Acaba que cria. O que acontece é o seguinte: semana sim e outra também, o Flávio Dino está almoçando e jantando nessas comissões. Né? Todo dia o Flávio Dino está almoçando e jantando um bolsonarista diferente. Pois E você é. vai nas redes sociais do Marcos Duval, aí, como ele perdeu no argumento, como ele perdeu na ideia, aí ele começou a sacanear o Flávio Dino com questão de peso, com questão de forma física, um otário. Aí, ontem divulgou que ele tem documentos que comprovam a prevaricação do governo Lula no dia 8. Aí eu fui lá e comentei, pô, são os documentos de Taubaté, não é? Porque são documentos que não existem. Não, eu vou soltar esses documentos na CPMI. Eu falei, o documento de Taubaté, Com né? certeza. É tipo os protocolos dos sábios do Sião, um Sim, documento ninguém vai forjado. contra. Eu fiquei lembrando daqueles filmes do Hitchcock que as tramas mais estapafúrdias giram em torno de documentos que ninguém sabe quais são, de onde vêm, para que servem. Todo filme do Hitchcock que você for ver, você vai ver lá, não, é que tem uns documentos. Esses documentos vão girando a trama, vão acontecendo coisas estapafúrdias e no final das contas ninguém acha os documentos. Então o que o Marcos Duval deve ter com ele são documentos estilo Hitchcock, documentos de Taubaté. Tem documento, tem documento. Aí quando chegar na CPMI, vai forjar o que não, que eu perdi os documentos, eu sofri um ataque hacker, pegaram meus documentos, não sei o quê. Sabe, isso impede com que o governo, é muito difícil para o governo
formar uma agenda positiva quando os bolsonaristas estão se organizando justamente para isso, para criar esse tumulto nas comissões. É o Flávio Dino, é o Silvio Almeida, toda semana eles inventam de convocar alguém. O problema disso tudo é o seguinte: é engraçadíssimo, é um espetáculo ver o Dino, ver o Flávio Almeida dando um coió nesses caras. Mas como a Silvio Almeida. esquerda, como o governo, de uma forma geral, não tem um bom engajamento nas redes sociais, isso acaba servindo só para esses caras. Se o governo tivesse bom engajamento nas redes sociais, esse circo acabava. Mas como o governo não tem, eles se sentem à vontade para ficar criando esse tumulto, esse clima de instabilidade, não rende nada, não se aproveita nada, além dos memes, das brincadeiras, mas aí eu faço uma crítica ao governo. Quem começar tem mais engajamento nas redes sociais. Essa semana eu vi um estudo, uma pesquisa, dos deputados que mais têm engajamento nas redes sociais, 95% são bolsonaristas. Então, o governo tem que começar a criar umas estratégias de comunicação mais eficazes. E enquanto não criar, a gente vai se divertir em CPI, CPMI, o que for, mas isso não vai gerar, não vai reverter para a gente. Vai nas redes sociais do Marcos Duval, vai nas redes sociais desses caras que tomam um coió lá, que ali é uma bolha à parte, um universo à parte. O cara Sim. dá a entender de que ele levou vantagem, de que ele tem argumento, de que ele tem documento, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Tudo porque o governo não tem engajamento nas redes sociais. Eu acho que precisa ter isso para que esses circos aí, essas palhaçadas, onde só eles são os palhaços, acabe logo. E mais, né, Renato? Eu acho que agora estão ampliando aqui, eu não vou alongar nessa discussão, porque isso é um tema daqui para frente. Um pouco mais para frente a gente pode voltar a falar nisso. Pensar também que os setores, né, dito de esquerda, fora da esquerda, inclusive algumas instituições públicas que produzem conhecimento, me refiro até realmente às universidades, os programas de pós-graduação também, os próprios, enfim, né, as próprias escolas, né, ou então os departamentos, escolas no sentido, né, das universidades, os departamentos, sim, os cursos precisam também aprender a lidar com as redes sociais e precisam também entender que esse espaço aqui é um espaço importante, é um espaço que precisa estar presente aqui. Eu sei que precisa manter o exercício presencialmente, ocupar o espaço presencialmente na instituição, mas eu acho que esse é um mundo que não até o princípio é um mundo meio que sem volta. E que as pessoas cada vez mais, sobretudo no Brasil, passam a ocupar mais. Então, a gente precisa também pensar um pouquinho quais são os papéis das redes sociais, não ter certo pudor, obviamente que depende do conteúdo que vai ser produzido, não estou aqui falando que vai baixar, descer ao mesmo nível, mas eu acho que tem um certo distanciamento. Com a rede social não me envolvo. Eu sei disso porque a gente conversa muito sobre isso, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu ainda fui da geração de professores que tinham ojeriza. Como assim eu vou ter um vídeo no YouTube? Como assim eu terei um perfil no Facebook? Eu não tenho nem um WhatsApp. Estou dizendo que a gente tem que ocupar todas essas redes sociais, né? Isso toma um tempo danado. Agora, não ocupá-las é um problema também grave, né? Eu acho que as eleições do Bolsonaro deixou isso evidente, que esse campo, essa arena de disputa se dava na vida verdadeira, na vida comum, nos espaços que a gente convive, mas também se dava nessa arena virtual e que agora está sendo querendo se discutir bastante aí por conta da PR. Bom, é isso, tá? Eu sei que eu fugi um pouco do tema, mas eu acho que isso tem a ver também, não só com a participação do governo, mas se a gente quer também frear um pouco a disseminação desse fluxo de ideias ligado aí à extrema-direita, ao alt-right, etc., isso é necessário também esse enfrentamento aqui, para além das manifestações de rua, para além de toda atividade de rua que ocorra e associações efetivas, humanas, de verdade, mas as redes têm esse papel também, esse papel fundamental, saber se comunicar aqui e lidar com essa tecnologia. Falei demais, Renato. Algo mais sobre isso? Eu só coloquei essa imagem aí do Globo. Não, vamos para o próximo.